Olha aí, meu amigo, quem poderia imaginar? O Lula é pior do que a Dilma Rousseff. Sim, a gente costuma falar isso, mas de fato, cada vez mais se mostra a realidade de que o governo Lula 3.0 tá mais para Dilma 3.0, o cara dilmou de fato, e ele tem feito coisas agora que até a Dilma Rousseff reprovaria se ela estivesse na presidência da República hoje. Pois é, Dilma, que não é conhecida pela sua capacidade política, aliás, nem pela sua capacidade intelectual, cognitiva, tem mais capacidade, mais percepção, mais noção do ridículo do que o Lula, tão aclamado pela grande mídia como um grande comunicador, um grande político, um grande articulador, um grande estrategista. Pois é, cadê esse Lula? É a grande pergunta, é a grande questão que a gente tem que acompanhar. Vamos conversar sobre isso, ver o que o Lula fez ou falou que a Dilma Rousseff desaprovaria. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. O ponto em questão aqui está relacionado ao preço dos alimentos, obviamente, que é o grande terror do governo Lula hoje, o grande calcanhar de Aquiles, na verdade, porque é a fraqueza mais evidente do governo, aquela mais facilmente atacável e aquela que mais facilmente também é percebida pelo povo. Esse povo que não entende IPCA, não entende Selic, não entende PIB, nada disso, mas todo mundo entende preço mais caro na gôndola do supermercado. E aí o que acontece? O Lula teve aquela infame fala a respeito de substituir itens que estiverem muito caros, depois falou para trocar ovos aí por ovo de jabuti, sei lá o que ele colocou ali. Enfim, e o ministro do Lula já tinha falado isso também anteriormente, e é claro que isso virou uma chacota enorme por parte da oposição, um grande trampolim para a oposição na prática, né? Quando o Lula falou que se tá caro não compre, pegou mal pra caramba, essa é a verdade. E acontece que lá em 2014, na época da Dilma Rousseff, na campanha eleitoral que levou a Dilma à reeleição, quando ela venceu o Aécio Neves, um secretário do governo, né, falou o seguinte, que a mesma coisa, né, que tinha que substituir, a população tinha que substituir a carne pelo ovo, porque o preço estava muito elevado. Aí a solução que ele deu foi essa: substituir um item pelo outro. E a Dilma Rousseff, naquela época, se manifestou, né, e falou que a fala dele foi extremamente infeliz. Então o cara levou um nabo por ter falado isso aqui, né? Tá errado? Não tá errado, você sabe disso, é a substituição natural que todos nós fazemos. E na verdade, para derrubar o preço de um produto que está com uma oferta restrita, que é o caso dos ovos aqui no Brasil, uma concorrência grande lá fora, é você reduzir a demanda, né? A concorrência, eu digo, da demanda estrangeira, lá dos Estados Unidos principalmente. Você tem que reduzir a demanda para o preço cair. Como que reduz a demanda? Substituindo itens mais caros por itens mais baratos. É assim que a coisa funciona, até porque os itens mais baratos estão com uma oferta maior. Logo, eles precisam ser demandados mais para equilibrar essa balança. Não tem nada de errado nisso aqui, mas todo mundo sabe que pega mal. Fica feio pra caramba falar desse jeito, justamente pelo mesmo fator que eu falei no começo. O povo não entende de PIB, não entende de IPCA, não entende de Selic, nada disso. O que o povo entende é preço, né? Então, se o povo não consegue entender esses fundamentos econômicos relativamente básicos, muito menos ainda o povo vai entender questões como substituição de itens para reduzir a demanda e fazer com que a balança oferta e demanda fique mais positiva para o consumidor. Não, o povo não vai compreender isso aí. É um tema muito mais complexo de ser compreendido no dia a dia pelas pessoas. Então, pega mal. O cara falar isso aí soa feio. Então a Dilma Rousseff certamente teria puxado a orelha do Lula ouvindo ele falar isso. Não puxaria porque o Lula é o criador dela, é o chefe dela, então todo mundo passa pano para as bobagens que o Lula fala. Mas na prática, todo mundo na esquerda sabe que o Lula errou feio, foi um erro estratégico absurdo. Esse negócio de falar, de não compre o que tá caro, negócio tá caro, não compre. Vai comprar ovo de, sei lá, de jabuti, de outros bichos lá, que ele falou, inclusive, né? E o que acontece?
O problema hoje é que o Lula não tem alternativa para resolver o problema dos alimentos. Se ele tentar interferir, ele vai piorar o problema e muito rápido. Se ele botar um controle de preços, em 2, 3 meses o caos está completo no Brasil. Foi assim lá atrás, na época do Sarney, não precisou de anos para o problema ficar claro. Essa brincadeira de controle de preços, essa insanidade durou uns 6 meses e acabou no fracasso completo. O governo teve que voltar atrás e assumir que estava errado de fato nessa história. Então não dá para fazer milagre, não dá para fazer mágica nesse sentido aí. O governo então não vai conseguir intervir, tomar medidas heterodoxas que não piorem o problema no curtíssimo prazo. E o Lula, por mais que ele queira fazer isso, ele não pode se dar ao luxo de sofrer esse impacto político. Por quê? Porque ele já perdeu muita popularidade, ele já está muito enfraquecido de acordo com a pesquisa mais recente Datafolha. Então, se o Lula piorar o preço dos alimentos até meados deste ano, um período, inclusive, que o Banco Central já indica que vai ter uma inflação elevada por outros itens, gasolina, o fim do bônus da Itaipu aí, etc., o Lula tá ferrado se ele chegar dessa forma no final do ano. Então, na prática, o Lula não sabe o que fazer, não sabe qual decisão tomar, qual intervenção praticar para resolver a questão dos preços no Brasil, né? O que isso vai causar na prática? Um peso eleitoral muito grande para ele. Lá no passado, né, o Lula disputou contra o Fernando Henrique Cardoso, perdeu em 94, perdeu em 98 para ele, numa época em que o FHC ficou muito forte politicamente por ter controlado o problema da inflação. É o que eu digo, é isso no aspecto econômico que o povo entende. Pode ter outros itens aí que são relevantes, a segurança pública, a questão da saúde pública, a questão de ideologias, isso aí também tem sido mais importante para o povo brasileiro nos últimos anos, mas em matéria econômica, o que o povo entende é preço de produto no supermercado, é quanto que o meu salário consegue comprar, é com quantas sacolas eu consigo voltar do supermercado levando a mesma quantidade de dinheiro de antes. Esse é o grande fator, é o grande motivo para aprovar ou desaprovar um governo, na maior parte dos casos, para a maior parte dos brasileiros, e é o que tem causado a brutal queda na aprovação do Lula nos últimos meses, conforme nós temos visto. O preço de tudo está subindo muita coisa, né? E aí, obviamente, isso se volta contra o Lula, é uma parcela de culpa dele, sem sombra de dúvidas, tem fatores que fogem ao controle do governo também, mas o Lula merece todo o ferro do mundo nesse sentido, porque na campanha de 2022 ele bateu nessa tecla, falando que no governo Bolsonaro o pobre não tinha dinheiro para nada, não conseguia comprar nada, e na época do Lula era uma fartura só, era o jardim do Éden na terra e tudo mais, né? Tinha até uma propaganda falando aqui que na época do Lula, com R$100, né, você conseguia comprar aqui o lanche das crianças, pão, cafezinho, a feira, a carne do almoço e também a do churrasquinho do fim de semana. Tá bom, meu amigo, eu duvido você comprar 1 quilo de carne para o seu almoço, 1 quilo de carne para o churrasco, com a qualidade razoável e dá menos de R$100. Quero ver você fazendo isso aí, só se comprar aquela carne de quinta mesmo, né? Então, isso aqui é o tipo de coisa que se volta contra o Lula. Porque o pessoal olha e fala, caramba, 2022 está muito melhor do que estava muito melhor do que está hoje. Fora o negócio da picanha e da cervejinha aí, que realmente é um fator crucial na queda da popularidade do Lula. Uma promessa de campanha que se voltou contra ele e fez com que ele enfiasse os pés pelas mãos. E tá aí o Lula, Dilma Rousseff 3.0. Basicamente é isso que temos visto. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.